eu levei 2 amigos meus a quererem ser bilionários, né, Bruno? É verdade. Nós. Só quero dizer isso, que não tinham isso, Ué, né? rapaziada, tranquilidade? Interrompi o seu vídeo pra te mostrar uma oportunidade que podem te trazer esses resultados em até um mês e te fazer ganhar essa grana todo santo mês. E se você quer começar a mudar a sua vida financeira agora, clica no primeiro link da Sobre essa descrição. questão de sócio, a gente falou do que é uma característica interessante, né? Na verdade, algumas. O que seria um claro que não numa sociedade? Porque tem um livro chamado Essencialismo que eu gosto, o autor é Greg McKeown, acho que é o nome. E lá ele fala que ou as respostas são sim ou claro que não. Não tem um negócio assim, você não tá na dúvida. Se estiver na dúvida, é claro que não. O que seria algo para cortar de uma sociedade de vez? Acho que o Thiago falou primeiro, né? Ego demais. Seria uma Eu coisa acho que ele não é ego disse. demais o que ele falou. Eu peguei o que ele falou que é muito bom, que é o uma que diferença, deu... né? É você não aceitar a diferença de egos. Porque Entendi. também é muito verdade, difícil faz sentido. você cobrar ego pequeno de pessoas que querem fazer grandes feitos. É verdade. É um grande erro, né? Quem faz grandes feitos, né, normalmente tem o ego nas alturas. Então, eu acho que é mais saber qual que é o seu lugar. Ó, vendo todas as minhas sociedades aqui, tô pensando que o que tá dando problema é onde tá dando problema é a falta de ego. Falta de ego? Claro que não, então seria falta de ambição, talvez. Talvez. Eu acho que não é ego, eu acho que é falta de ambição. Porque quando a gente está falando de sociedade, a gente está falando de empreendedorismo, né? A pessoa vai estar empreendendo e aí a pessoa tem que ter um tipo de ambição, ela tem que saber que ela quer crescer. E se ela não quer, o que ela vai somar ali? Grandes objetivos, sabe? Cara, você tem que ter um negócio muito grande pra você querer. Aí, óbvio, você vai dividindo em metinhas muito menores ali, que você vai chegando, vai ficando feliz conforme você chega nelas e tal. Mas, assim, se você não tiver aquele que é absurdo... Bom, eu levei 2 amigos meus a quererem ser bilionários, né, Bruno? É verdade. Nós. Só quero dizer isso, que Em não uma tinham noite. isso, né? Numa Na viagem cabeça, de férias, vamos deixar bem né? claro. Eles não tinham Isso, isso Dani. em mente. Foi nesse ano novo agora. A gente tava conversando e a gente falando, a gente quer ser bilionário. Paulo e a Dani, a gente quer ser bilionário. E o Marcos Marques tava lá e falou, pra que bilhão, gente? Não tem precisa. Não é isso, não. Mas eu já falei isso também. Eu falei, pô, o que eu posso fazer com Eu 1 já bilhão falei que eu não também. possa fazer com algumas dezenas de milhões? Porque se você pensar assim, já me perguntaram, o que você vai fazer de diferente quando for bilionário? Eu falei, a casa talvez mude um pouco, mas não tanta coisa. Até porque eu posso alugar a casa, que vale muito, né, e pagar uma fração do valor. Viagem de férias, a mesma coisa, com 1 bilhão, algumas dezenas de milhões, né? Só que a questão é que esse dinheiro não vai estar no banco. O dinheiro é a empresa, né? E eu quero criar uma empresa, a gente tá junto por causa disso, que valha bilhões. Então, virar bilionário é só uma consequência de criar um baita de um negócio. Pra dar emprego pra um monte de gente. Isso, um monte de sabe? emprego. Ajudar milhões de famílias. Criar valor pra criar caramba. valor pro mercado, sabe? Melhorar o seu país. Então, assim, são 1000 coisas que você faz quando você se torna um bilionário. Inclusive, eu adoro seus posts quando você fala sobre o Zuckerberg, sobre o Jeff Bezos. Porque, cara, é muito real. A pessoa tá lá com ele como um alvo, sendo que ele melhorou toda uma cadeia, sabe? Sendo que hoje, sei lá, você paga música no Spotify, tipo, quanto que é? Eu nem sei quanto que é, Malu, você pagou esses dias, né? Acho Você que é falou. R$19,90, É eu não sei. R$19,90. E há 20 anos, R$19,90 era um CD, com 15 músicas. Às vezes era R$39,90 um CD, e você ficava, caramba, não posso comprar isso, era um E só. você vê, né, Dani, Entendeu? em anos de inflação crescente, ou seja, era pro preço do CD estar mais alto, o Spotify foi e levou a música lá pra baixo, em termos de Netflix, preço. né? Olha como eles distribuíram filmes pra quem todo criou mundo. ficou bilionário sabe? por conta Exato. Então, assim, pô, não é porque o cara virou bilionário ou a empresa virou bilionária que a vida dos outros não está melhor por causa disso. Muito pelo contrário, a vida dos outros está melhor por causa disso, em tese porque ele virou bilionário. E vice-versa. Mas eu descobri aqui o meu porquê não. Tava pensando. Vai lá. É gente com mimimi. Eu não suporto. Nossa, também não. tem. O porquê não é o cara que não tem autorresponsabilidade e não acredita na meritocracia pra fazer negócio. A culpa é do vento, é do governo, é do outro empresário, é da inflação, é de não sei o quê. Aí eu não... pra mim não vai dar. Tem uma reflexão interessante sobre isso. Vocês estão falando sobre ser bilionário e tal. Eu também quero ser bilionário, né? Que bom, Thiago. A gente fica feliz por você. Só que qual que é o ponto? Tem duas coisas que eu queria adicionar aqui. Primeiro, eu acho que ser bilionário não deve ser tão bom assim. Tem um lado, claro, né, que não deve ser tão bom assim. Por quê? Quando a gente pega a audiência, né? Pega a audiência. Todos aqui somos relevantes publicamente. Quando a gente está começando, cara, a gente tem um apoio muito incrível da nossa audiência. É uma coisa muito bonita, te inspira, todo mundo te parabeniza e tudo mais. Quando você rompe uma barreira, começa a aparecer uma galera que incomoda. Quando você rompe outra barreira, fudeu. Assim, fudeu. Assim, bota um drone na sua casa passando,
Os caras tentam te comprar com um monte de coisa, te sacanear, assim, acompanha a sua vida num nível que não dá pra entender. Coloca um site com seu peso, altura e horóscopo. Não, vem coisa, cara, vem ódio que não dá pra justificar. Então, assim, parece que são provações. E eu acho que com dinheiro tem um pouco disso, assim. Pô, você vai chegar num patrimônio bem razoável, 100 milhões, 200 milhões, você já pode ver tudo, de fato, né? Tanto é que os bilionários, geralmente, eles falam que, cara, não muda nada na nossa vida, né? Até o dono da Oracle, esqueci o nome dele, Larry Ellison, uma vez perguntaram pra ele, dinheiro traz felicidade? Ele falou, cara, até o 4º bilhão, depois já não faz mais diferença. Eu tô no segundo, não posso confirmar ainda. Então, assim, por isso que eu acho que, cara, em termos da grana, é claro que eu quero e tal, mas aí já, no meu caso, pelo menos, não é mais pela grana, porque assim, a grana a gente já tem, todos nós já temos a grana que a gente quer, assim, que a gente precisaria, digamos assim. Então, mais do que isso, vai ser massa, só que não pela grana, pela consequência de ter feito uma parada muito louca, né? Uma vez eu vi o Warren Buffett falando, na verdade, pessoas falando dele, que pra ele a grana é meio que um contador de gols, assim. É como se você estivesse, goleando outro time, então pra ele é um ponteiro, assim, né? E é meio que um jogo que ele tá jogando, só que você tá fazendo bem pra galera, tá criando riqueza, um monte de gente tá empregado, tá ganhando dinheiro, outras famílias estão sendo sustentadas. Então, sobre o bilhão, eu enxergo um pouco dessa forma. Porque se for parar a pensar... Eu acho que nem o bilhão isso aí, sabia? Eu acho que isso aí é o número de seguidores, cara. Porque tem gente que não tá nem próximo de ficar milionário, mas o cara é gigante na internet e tem toda essa parte negativa. Exato. Porque eu acho que é tem diferente uma mesmo. frase do Phil Knight. Eu acho que tem a ver com ser famoso, na real. Isso. Porque tem muito bilionário que não é famoso. Exato. Aí o cara não tem essa parte ruim. Acho que isso tem a ver com a exposição. Tem uma frase do Phil Knight, que é o criador da Nike, que ele colocou no livro dele, né, A Marca da Vitória. Ele fala que todo homem tem um alvo em suas costas. E quanto mais esse homem cresce, maior o alvo se torna. Então... O cara que cresceu muito, né? Como ele ficou muito conhecido, vai ter muita gente que vai gostar dele e vai ter um monte de gente que vai odiar ele só porque ele cresceu. Agora, assim, se a gente fosse pegar a nossa empresa hoje, se ela fosse listada em bolsa, a gente já seria todo ou bilionário ou quase bilionário no nosso negócio. Só é uma questão de a gente abrir capital, porque a gente já é. Só que às vezes não tem esse filtro, né? Agora, o que para mim é um não é sobreposição de tarefas no D+1. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você trazer um sócio para fazer uma coisa que você faz. Você vai ter um sócio fazer uma coisa que você faz? É um não, porque não vai criar valor. Aí não multiplica, né? Só que não no D0, no D1. Ou seja, é sobreposição no futuro. Porque todos estão construindo um negócio. E no futuro isso daqui vai começar a mudar um pouco de estrutura. Então quando você tem sobreposição no D1, aí não tem sentido. Porque se começar hoje no D1, vai ter uma ruptura, entendeu? Então, para mim, o não é sobreposição de tarefas no D1. Né? D1 aqui... seria dia 1? Não, o D1 é na visão de futuro. D+1. Na visão de futuro. No futuro. Porque Sobreposição no futuro. Porque você pode entrar com tarefas diferentes, mas se no começo você precisa dessa, que no futuro essas tarefas se sobrepõem, a pessoa não era necessária. Você precisava era de um funcionário e não de um sócio. Exatamente.